Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a revisão final do INSS. A nossa prova está chegando, né? Hoje, quarta-feira, eu estou gravando na quarta-feira, dia 11 de maio, às 14 horas. Então, vocês devem estar ansiosos. Só que uma dica que eu dou aqui, né, gente? Não adianta, né, se preparar. Alguns estão estudando há alguns meses, outros até há alguns anos. Então, não adianta deixar essa euforia, essa ansiedade para o dia da prova. Agora é o momento de relaxar. É você pegar o máximo, lógico, de exercício, tentar resolver, mas com calma. Ou pegar, no caso agora, a nossa revisão e acompanhar com calma, sem desespero. Alguma coisa que às vezes eu possa estar falando aqui nessa revisão e você não estudou, não fique desesperado. Nossa, isso eu não vi, isso eu não estudei. Só calma, tranquilo. Você tem que chegar domingo para a sua prova com tranquilidade, ok? Então, nós vamos começar lá a nossa revisão. Eu vou começar com a parte do Windows 7, Windows 10, mostrando ali os principais recursos. Tem muita coisa nova, né, no Windows 10 que pode vir aparecer na sua prova. A parte de internet, né, algumas coisinhas lá do LibreOffice. Então, é uma revisãozinha aqui que nós vamos fazer que eu espero que possa realmente estar te auxiliando e te ajudando muito para o dia da prova domingo. Então, qualquer coisa dessa revisão, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Nós vamos ali para a projeção e eu passo meu e-mail para vocês, então vamos direto lá. Então, vocês têm aqui o meu e-mail, concurso_elaine@yahoo.com.br, pelo Facebook. Se quiser curtir lá, me acompanhar pelo Facebook, Informática_Concursos. Então, qualquer dúvida, lógico, não vai tirar dúvida no sábado à noite, né? Sábado eu não vou estar respondendo ninguém. Mas antes disso, se você estiver assistindo a aula antes, queira tirar alguma dúvida, possa mandar e-mail, pode ser lá pelo Facebook, ou às vezes depois, né, algum tempo depois você está assistindo essa revisão, então você pode estar acompanhando e mandando as suas dúvidas, que eu posso estar te respondendo com o maior prazer, ok? Então, seguindo ali, né, nós vamos começar, como eu falei, com uma mistura do Windows 7 com o Windows 10. A minha pergunta é, como é que eu faço, como no caso aqui, ó, eu acabei de abrir o menu iniciar, qual é o atalho que eu utilizei? Lógico que eu poderia ir com o mouse até aqui clicar, mas eu quero saber o atalho. Então, nós sabemos que lá no teclado tem essa tecla do Windows, né? Nós podemos chamar essa tecla de WinKey. Pode ser na prova que apareça no inglês, pode ser que apareça só como Windows, pode ser que o desenho da tecla aparece. Então, somente ela pressionada, que nós vamos ver no decorrer da aula, dessa revisão, que ela mais alguma outra tecla vai formar um outro atalho. No caso, só ela, quando eu clico, ele vai abrir e fechar o nosso menu iniciar. Tanto faz se nós estamos falando do Windows 7, como é esse caso, como também no Windows... Opa, cadê o Windows 10? Então, essa é a tela do Windows 10, eu também utilizei lá o botão do Windows. E como eu já tinha até passado numa tela aqui, ó, ao invés também de utilizar o Windows, se cair lá na prova o Ctrl S, que está certinho, o Ctrl S no 7 ou no 10, abre o menu iniciar, ok? Na sequência aqui, nós temos o outro atalho, né? Agora é a própria tecla do Windows, né, combinada com o Tab. O Windows Tab, professora, mas não é Alt Tab? Opa, nós temos também a opção do Alt Tab. Então, o Alt Tab ele vai alternar, a gente está falando de alternar entre janelas, tá? O Alt Tab alterna entre janelas, tá? Mas aqui eu quero passar para vocês nessa revisão o Windows Tab. Então, como vocês estão visualizando aqui, essa é a tela do 7. Cada vez que você faz lá o Windows Tab, ele vai alternar nessa cascata que vocês estão visualizando, alternar entre as janelas abertas. E agora eu te pergunto, lá no Windows 10, como é que vão ser essas janelas? Como é que vai aparecer? Vai alternar entre janelas? Sim. Então, deixa eu mostrar ali na projeção que fica mais fácil. Para a gente poder estar explicando. Então, no caso aqui, ó, essa tela é do Windows 10. Eu utilizei o Windows Tab, que tem como objetivo alternar entre janelas. E aqui nós temos já várias janelas abertas e eu posso ir alternando, né, mudando entre elas. Mas o principal, uma questão bem legal para a sua prova. Qual é a novidade do Windows 10 com relação à tela que vocês estão visualizando? Novas áreas de trabalho. O Windows 10 ele tem a opção de você estar
em uma, duas ou três ou mais áreas de trabalho, que ele pode chamar de áreas virtuais de trabalho. Então, se a prova perguntar lá para vocês, é possível criar várias áreas de trabalho no Windows 10? Sim, lembrando que isso é do 10, lá no 7, que é outro, né, conceito da nossa prova, não tem várias áreas. A gente inicializa o Windows 7, é uma área de trabalho apenas para você estar utilizando. No 10 eu posso ter múltiplas áreas de trabalho. E como é que eu posso fazer essas múltiplas áreas? Pode ser pelo Windows Tab, como vocês estão visualizando, ele abre essa tela. A partir dessa tela, vamos voltar lá para a projeção. Eu posso estar clicando no botão que está aqui do lado direito, ó. Inclusive aqui eu já até deixei um atalho também, onde nós temos aqui uma nova área de trabalho. Se eu clicar direto nesse botão, eu posso estar, no caso eu tinha uma, agora eu tenho duas áreas de trabalho. Se eu clicar novamente no nova área ou utilizar o atalho, olha que atalho legal para cair na prova. Windows, né, aquele botão que a gente já falou, mais Ctrl, mais D. D de desktop, né? Né? A nossa área de trabalho, no inglês, é o desktop, D de desktop. Então, se eu clicar ou no botão ou no atalho, nós vamos estar tendo, no caso aqui, mais uma área de trabalho, como no exemplo, né? Então, você começa com uma, eu fui adicionando a segunda, depois eu adicionei a terceira, e assim sucessivamente. Então, vá confiante nessa questão que pode aparecer múltiplas áreas de trabalho no Windows 10, ok? Professora, mas eu então preciso dar Windows Tab para depois fazer o Windows Ctrl D? Não. O Windows Tab tem toda essa visão que vocês estão vendo aqui atrás, né? Onde por lá eu posso clicar em novas áreas de trabalho, ou direto você faz, né? Você está lá em qualquer tela, você faz Windows, Ctrl D, e você cria essa nova área de trabalho. Então, não sou obrigado a ir no Windows Tab para depois fazer mais um atalho. Pode ir direto no Windows, Ctrl D, ok? Vamos seguir lá. Outro recurso que nós temos aqui é o AeroPick, né, onde nós podemos falar assim, que ele vai maximizar ou minimizar os programas abertos. Como assim, professora? Então, se vocês observarem, essa figura que eu coloquei ali é a nossa barra de tarefas. Lá no final da barra de tarefas, a gente tem um botão, que às vezes a gente não nota. Tá? Eu vou circular aqui para vocês, que fica mais fácil de visualizar. Esse botão aqui é o que nós chamamos de mostrar a área de trabalho. E lógico, quando eu clico nesse botão, o próprio nome já diz, mostrar a área de trabalho, mostrar o desktop. Então, todas as janelas que estão abertas, elas vão ser o quê? Elas vão ser minimizadas, ok? Então, eu posso utilizar esse último botão da área de trabalho para clicar e ele minimizar todo o conteúdo. Então, lembrando que já teve várias questõezinhas que falava assim, ao posicionar o mouse no botão mostrar a área de trabalho. Então, se eu posicionar e não clicar, já é outra função. Então, assim, ele tem que ser bem claro. Se eu clico no botão, ele minimiza todos os programas que estão na área de trabalho. Isso é tanto no 7 como no 10, ok? Se você está utilizando agora o posicionamento, então imagina que eu estou posicionando o mouse nesse botão, não vai minimizar tudo. Ele vai mostrar a área de trabalho, porque o objetivo do botão é esse, é mostrar a área de trabalho. Só que agora, com o posicionamento, ele vai deixar os programas que estão abertos na área de trabalho transparentes, esmaecidos. Vamos dar uma olhadinha na tela para visualizar melhor? Então, assim, ó, nesse caso, se eu clico, minimiza todas as áreas de trabalho, todos os programas abertos. Agora, se eu posiciono, estão visualizando que parece que tem uma lente, né? Essa lente é os programas que estão abertos. Que programas, professora? Não sei, poderia ser o Word, Excel, Internet, o LibreOffice, né, o Writer, Calc, enfim. Você está com programas abertos e por algum motivo você quer só dar uma olhadinha na área de trabalho, ver se tem algum arquivo ali ou pasta que você tenha salvo. Você não quer minimizar tudo, você quer só deixar transparente. Então você vai lá no finalzinho da barra de tarefas e você vai só posicionar o mouse e ele vai ficar esmaecido, vai ficar transparente as janelas, como vocês estão visualizando. Então, isso é o recurso chamado AeroPick, ok? Eu tinha acabei esquecendo nessa correria, né? Eu quero passar muita coisa em pouco tempo, mas eu tinha esquecido de falar, gente, sobre o AeroFlip, tá? O AeroFlip é o que a gente estava fazendo lá do Windows Tab. O Windows Tab é o tal do AeroFlip, você poder alternar, né, visualizando lá os menus. O AeroPick, que é o que a gente está falando agora, você pode clicar ou só posicionar a seta para poder visualizar a área de trabalho. É o recurso que a gente chama lá do Windows 7 ou 10, o recurso de Aero, ok? Vamos dar sequência aqui no conteúdo.
Aí nós temos mais um Aero, o Aero Shake. Observem que nessa janela nós estamos também com várias janelas abertas. Só que agora eu quero minimizar chacoalhando. Por isso o nome shake, né? Para ficar um bom shake, quanto mais você chacoalhar ali, mais gostoso, né? A mesma coisa aqui. Imagine que você está lá com 6 janelas abertas, Word, Excel, Writer, e você quer minimizar menos uma. Então, vocês estão vendo ali que tem uma imagem, uma foto. Então, você quer ficar com aquela foto, mas todas as outras minimizar. Então, o que você vai fazer? Você vai chacoalhar que você quer permanecer. Então, isso é o recurso no Windows 7 ou 10 chamado de Aero Shake. Chacoalhou lá na barra de título, todas vão minimizar, exceto, aí tem que ter o exceto, a que você está utilizando, a que você está chacoalhando. Ok? Vamos lá. Na nossa sequência aqui, nós vamos agora poder trabalhar com a barra de tarefas, porque a gente estava falando no final da barra de tarefas, ok? Né? Lembra lá que eu clico ou posiciono aqui para mostrar a área de trabalho. Agora, no caso, vou começar de novo do início, né? O meu botão iniciar, a gente já falou sobre ele, e nós vamos dar sequência aqui. Tranquilo? Então, no caso ali, na nossa sequência dessa barra, nós temos ali, para abrir ou fechar o menu iniciar, a gente já viu, né? Ele está de volta relacionado lá com o Windows 8, ok? Então, existe o menu iniciar, a gente já viu que é através da tecla Windows, tá? Mas dando nossa sequência aqui, depois do Windows, para visualizar o menu iniciar do Windows, nós temos aqui a parte de pesquisa. Só lembrando, gente, que essa parte de pesquisa aqui, ela pode estar de 2 formatos. Do jeito que está aparecendo aqui, nós estamos visualizando a Cortana, tá? Que eu já vou falar um pouquinho melhor mais para frente. Mas, ao invés de Cortana, também pode estar aparecendo, como a própria figura mostra para vocês, uma lupa. Então, se no lugar estiver aparecendo uma lupa... Opa, grifa lá. Só um minutinho, desculpa. Não está selecionando? Agora sim, se no lugar ali, do lado do menu iniciais, se estiver aparecendo uma lupa, você pode fazer uma pesquisa. Pesquisar sobre um arquivo chamado aula, um arquivo chamado NSS, algum arquivo que você salvou na máquina e não sabe onde salvou, você não encontra ele, você pode ir pelo pesquisar. A gente sempre usou esse pesquisar, né, nos Windows anteriores. Aqui falando do 10, tá? Lá no Windows 10 você também pode fazer uma pesquisa, só que o legal é que além dele trazer os arquivos ou pastas, ele traz também assim, eu quero, vamos supor, eu coloquei painel de controle. Ele vai trazer, se tem algum arquivo salvo com esse nome painel de controle, o próprio programinha painel de controle, né, o aplicativo painel de controle, que é para fazer as configurações do Windows, tudo relacionado ao painel de controle. Inclusive, se você quer pesquisar esse painel de controle, essa palavra, lá na web, lá na internet. Então, vamos dar uma olhada na tela aqui, que representa isso. Então, eu fui lá nessa lupa e digitei lá, painel de controle, como vocês estão visualizando aqui, ó. Deixa eu passar para cá. Então, no caso, ó, painel de controle, ele trouxe, como eu já tinha citado, o recurso... Opa, de novo. Ele trouxe aqui para mim o recurso do painel de controle, se tem algum arquivo com esse nome, no caso aqui do Word, até mesmo web, ó, pesquisar na web. Então, se a perguntar ficou estranho, né? Se for feita uma pergunta lá na prova, que através da pesquisa lá no Windows 10, pesquisa na máquina e na web, tá certo? Tá certo, lógico. Você vai pensar, professor, mas tem que estar conectado. Mas a prova já sabe que tem que estar conectado, nem sempre vai estar tão claro assim a questão. Mas está certíssimo, eu consigo procurar esse tema também lá na internet. E aí, se ele pergunta qual é a pesquisa da Microsoft? Vai ser Google? Lógico que não, né? Se a gente está falando de Microsoft, Google é a concorrente. Então, a pesquisa que a gente utiliza, o site de pesquisa, é o Bing. Então, Bing é o site, é o que a gente utiliza para fazer pesquisa através da Microsoft, não Google, ok? Tudo bem que às vezes cai algumas questões de Google, mas falando Microsoft é o Bing. É isso que acontece. Quando ele vai lá na web procurar sobre esse conceito, painel de controle, ele vai procurar, como é Microsoft, vai através do Bing. Tranquilo? Vamos lá. Aqui, no caso, fiz uma pesquisa sobre o Writer, trouxe até o programa Writer, pastas, né, que eu fiz do Writer. E aqui eu quero falar para vocês sobre a Cortana. Então, no caso, gente, lá onde estava sobre pesquisar, você pode utilizar a Cortana. Nesse caso aqui,
eu consigo ativar, está desativado, eu estou lá no pesquisar, tá? Lá no pesquisar, ao invés, se eu for aqui nessa roda de configurações, ó, eu posso, ao invés de desativado, ativar essa opção. Eu falo eu, porque aqui eu tenho um cadastro aqui, por isso que eu estou circulando, ó. Eu tenho um cadastro com a Microsoft, né, como se fosse uma desenvolvedora da Microsoft, ou seja, eu faço testes, né? Antes de lançar no mercado, a Microsoft quer que programadores ou curiosos como eu façam testes e dê opinião. Então, eu faço parte dessa equipe. Então, eu, como faço parte dessa equipe, eu tenho a Cortana, eu posso usar ela. Inclusive, eu quero fazer um videozinho agora que vai passar a prova, né, vai ficar tudo mais tranquilo. Eu quero fazer até um videozinho usando a Cortana. O que é a Cortana? É aquela assistente para a prova, né? A teoria, assistente pessoal, aquela que tem inteligência artificial. Você pergunta para ela, lógico que pode ser uma pergunta falada ou escrita, tá? Você escreve, então não é obrigatoriamente só falada, pode ser escrita também. Você pergunta, clima, o que ela faz? Ela vai te levar lá e vai mostrar o clima da sua cidade. Ela está em nuvem, então ela vai se conectar em nuvem e traz o clima. Ah, eu quero quero que ela abra o Word. Então você fala assim, abrir o Word. Ela vai lá, localiza o Word e fala, né? Abrindo o Word. É linda a voz dela, né? É uma robozinha. Então, no caso, o que você quer como assistente pessoal, você pode estar utilizando um programa. Então, eu estou lá no celular, que a gente sabe que o Windows 10 pode estar em celular também, smartphones, né, tablets. E aí você fala assim, ligar para o João da Silva. Se você tem ele na lista de contatos, ela vai lá, localiza na lista de contatos João da Silva e fala, para João da Silva. E faz a ligação. Então, uma assistente que creio que vai ajudar muito, né? Principalmente quem está lá dirigindo, né? Você está querendo fazer uma ligação, conversar com alguém, você não precisa mais ficar clicando, digitando, você pode falar com ela e ela te dá esse retorno. Ok? Então, no meu caso, eu consigo fazer isso, mas vocês ainda não. Né? No dia de hoje, que a gente está falando dia 11 de maio, ainda não está liberado no português, tem no inglês, mas no português para os usuários, não. Mas pode ser que daqui 1 mês, 6 meses, a gente não tem um prazo certo. Mas algum tempo a Cortana vai estar disponível para todos ali. Quando liberar, faça um testezinho que é bem legal. Enquanto não libera, quando eu for fazer o videozinho, eu solto para vocês, aí vocês conseguem acompanhar também, ok? Mas para a prova, Cortana, mesmo ela não estando disponível ainda no português para vocês, ela é assistente, pode cair na prova, assistente pessoal dotada de inteligência artificial. Tranquilo? Vamos lá. Então aqui é só a carinha da Cortana, a definição da Cortana. Aqui eu perguntando, né, clima, né? Como eu falei para vocês, lá embaixo, tá vendo do lado do menu iniciar? Tá lá, qual é o clima? Então, como eu falei, eu posso falar qual é o clima ou eu posso digitar no dia que essa tela está um pouquinho mais antiga, do dia 24, tá? Mas trouxe lá qual era o clima daquela semana, ok? Continuando a nossa barra aqui, então nós vamos seguir, né? Da Cortana, do pesquisar, nós vamos para cá. Aqui, gente, a gente já falou, isso é o visão de tarefas. É que eu falei do Windows Tab. O Windows Tab, né, que é o Aeroflip. Então, ou você faz o Windows Tab, que é o Aeroflip, ou você clica nesse botão ali, que é o visão de tarefas, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar todas as suas janelas abertas e você tem a opção de criar novas áreas de trabalho. Tranquilo? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui a tela. Então, ó, eu fui nesse botão ali, que é o visão de tarefas, todas as janelas abertas e a possibilidade de novas áreas de trabalho. Continuando, quem é esse rapazinho aqui? Né? Às vezes você olha para ele e já lembra. O senhor está um pouquinho diferente, mas lá no 7, pode voltar aqui. Lá no 7 é o tal do Windows Explorer, certinho. Está um pouquinho diferente o desenho, mas é aquele que você pode criar uma pasta, copiar um arquivo, arrastar de um lugar para outro, deletar, renomear, enfim, manipular pastas e arquivos. Lá no Windows 7, a prova tem que cobrar como Windows Explorer, ok? Aqui no Windows 10 não é mais esse nome, Windows Explorer, é explorador de arquivos. Então, cuidado, no Windows 10 agora o nome é explorador de arquivos, para manipular arquivos e pastas. Qual é o atalho? Me ajuda lá. Que atalho vocês chutariam lá? Chutaria não, né? A gente vai para a prova para chutar, né? Mas no caso ali, o que você falaria? Qual que é o atalho do Explorer? Não importa se é o Windows Explorer do 7 ou explorador de arquivos do 10, qual é o atalho que abre essa janela, esse menu, esse programa? O Windows, fala mais uma letrinha ali,
Só não é Explorador ou Windows Explorer. Então, grava o E, Windows E. Windows E, ele abre o explorador de arquivos, ok? Nesse caso aqui é o nosso explorador de arquivos, trabalhar com pastas e arquivos. Seguindo a nossa barra, ó, a gente já está aqui. Esse daqui quem é? É o navegador do Windows 10. Está um pouquinho diferente, professora? Tá. Por quê? Na versão 7, como é que nós chamamos na versão 7 o navegador? O Internet Explorer. Tá, na versão agora Windows 10, é o Microsoft Edge. Então, o novo navegador do Windows 10 é o Microsoft Edge. E aí a prova fala assim, no Windows 10, temos como o programa, né, nativo ali, o Microsoft Edge, não podendo ser mais utilizado o Internet Explorer. Só não utiliza mais o Internet Explorer no Windows 10? Errado. No Windows 10 você escolhe, você quer o novo? Você quer o Microsoft Edge? Você usa. Não, eu não me adaptei, não gostei muito dele, quero usar o antigo. Dificilmente isso, né? Mas eu quero usar o antigo, eu quero usar o Internet Explorer, que eu sempre utilizei. Você tem essa opção. O Windows 10 tem o Internet Explorer, resumindo, e tem o novo, que é o Microsoft Edge, que é aquele, né, através do Ezinho ali. E aí eu trouxe uma tela para vocês, só para ficar mais fácil de visualizar. Esse aqui é o Microsoft Edge. Lógico, alguns botões vocês já conhecem, como é o favoritos, tá? Outros aqui são novos recursos. Infelizmente, aqui a gente tem uma revisão bem rápida, tá, gente? Mas pode ser que apareça aqui os botões do Microsoft Edge. O que eu quero dar ênfase aqui é esse botão aqui, que tem uma canetinha. Esse botão é quando você pode fazer anotações. Ah, eu estou numa página lá, lendo sobre algum conceito de internet, né? E você quer fazer alguma anotação nessa página, você consegue? Você vai nesse botão que é o Web Note e você consegue fazer alterações. Alterações que eu digo você rabiscar, como se fosse uma canetinha marca-texto, grifar. Então, você tem essa opção sim, ok? É o Web Note o nome desse botão que tem um lapisinho. Tranquilo? É muita coisa, né? Mas vamos lá, vamos pegar os tópicos principais aqui. No final aqui dessa barra que eu coloquei para vocês, tem parece uma maletinha, né? Então, o que é essa maleta? Essa daí que é maleta, né? Esse símbolo. É a nossa loja, a loja da Microsoft, né? Ou que a gente pode estar na prova como loja ou como store. Então, o que seria? É você utilizar através da Microsoft, né? A gente está usando Windows, então Windows da Microsoft, é fazer uma compra online. Comprar um filme, um joguinho, há programas da Microsoft, lógico. Alguns estão disponíveis, né, para você baixar de graça, outros vocês vão adquirir comprando. Mas, enfim, caiu esse botão, esse store, é a loja da Microsoft. Vamos lá. E aí nós chegamos no tal do Windows Hello. Esse vai cair na prova. A gente quer que tudo caia na prova, né? Toda essa revisãozinha, quem, né, está assistindo ali, maravilha, né? Mas assim, a gente aposta muito, eu aposto muito nesse Windows Hello. Por quê? Porque é uma novidade, assim como ter várias áreas de trabalho é uma novidade do Windows 10, o Windows Hello também é uma novidade. Então, o que é esse recurso? Quando a gente fala assim de identificação por biometria, a gente está falando do Windows Hello. Então, para as empresas, principalmente, ao invés de você se identificar com senha, né, isso não é tão seguro, porque vai que alguém, né, utiliza a sua senha no lugar. Então, o que as empresas fazem? Faz a autentificação, ou seja, o login, através da polegar, a íris, a face, a palma da mão. Professora, mas eu já uso esse recurso há anos. Lógico, não estou dizendo que esse recurso de biometria é recente, não é isso. Esse programa realmente já existe há algum tempo. Só que não é Microsoft, não é Windows. Então, quem já utiliza biometria, vamos pensar lá, polegar, você estava utilizando um outro programa, você tinha um hardware, que é ler a sua polegar, a peça, mas tinha que ter o programa, o software para fazer a leitura. Mas não era o Windows, era um programa à parte. Aqui eu estou querendo dizer que você tem o Windows 10, você já é nativo, ou seja, já faz parte do Windows 10 o programa que faz identificação por biometria. E como é que é esse nome? É o Windows Hello. Aí a prova coloca para você assim, através da autenticação por biometria, não, a autenticação por biometria é feita através do Firefox Hello. Opa, não confunda, Firefox Hello é outra coisa.
tá? É lá do Firefox. Professora, isso existe, não é viagem? Existe, tá? O Firefox Hello, você utiliza lá para bater um papo, mensagens, como se fosse lá parecido, né? Com o Facebook, mandar mensagens, mas apesar que além de mensagens, você consegue também fazer a parte de vídeo, né? Videoconferência, fugiu a palavrinha. A videoconferência, mas não tem nada a ver com Windows Hello. Então, se a prova colocar lá Firefox Hello, confundindo com biometria, nada a ver. O certo é o Windows Hello. Ok? E aqui tem a teoria, a explicação. Depois você dá uma pausa ali e anota. No final da nossa barra, como a gente estava falando, né? Eu fui passando pela barra lá no final. Vocês estão visualizando lá o relógio? Tá? Lá próximo do relógio, nós temos a central de ações. A central de ações é onde nós vamos ter notificações. Se você usa o 7, a gente tem que saber do 7 também, é aquela bandeirinha. Então, às vezes você está lá no 7, aparece aquela bandeirinha. Atualize o seu antivírus. Atualize do 7 para o 10, né? Que você está ali com receio de atualizar, pode atualizar tranquilo. Mas o que eu quero dizer é, aquela bandeira é a central de ações, mas falando do Windows 7, te dando informações do que você deve fazer, principalmente informações de atualizações. Só que agora, como eu estou, né, fazendo uma revisãozinha, principalmente em cima do Windows 10, que é a novidade, no Windows 10 não é a bandeira. Lá perto do relógio, se vocês observarem ali, nós temos uma caixa de diálogo. E aí é a central de ações também. Então, no 7 é uma bandeira, no 10 aqui é uma caixa de diálogo. Só que além de trazer essas notificações, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu estou na central de ações, tá? Além de trazer as opções de atualizações, como é o caso aqui, ó, ele está dizendo, algumas atualizações são necessárias. Pode ser atualizações do Windows, do seu antivírus. Além disso, ele colocou que eu estou com pouco espaço no meu HD, para eu liberar espaço. É só clicar ali e seguindo os passos, né, que, no caso, para atualização ou para liberação de espaços. Além disso, gente, nessa central de ações, olha quanta coisa nós temos aqui, tá? Qualquer uma dessas opções pode aparecer. Lembrando, não se desespere, respira ali. É muita informação, mas eu não quero desesperar ninguém. Eu quero que vocês aproveitem ao máximo essa revisãozinha. Então, no caso aqui, ó, se ele perguntar, é possível transformar no modo tablet? Sim. É possível colocar no modo avião? Sim. É possível colocar, né, ativar lá o Bluetooth? Sim. Então, eu vou falar desses principais ali, que pode ser que apareça na sua prova. O modo tablet seria assim, para transformar no modo tablet, sim, entendi, professora. É para você ficar com aquela tela como se estivesse no Windows 8, ou seja, aqueles blocos dinâmicos, tá? Como a gente utiliza no tablet, realmente, onde a gente vai clicando direto lá com o dedo, né, para passar as telas, ele vai transformar a sua tela, do jeito que você está vendo, no modo de tablet, ok? Pensa lá que vai estar com blocos. Se ele falar modo avião, você pode transformar, colocar no modo avião. O que é o modo avião? Desativar os recursos, né, de Wi-Fi, desativar o Bluetooth. Então, a gente já faz isso no celular, né? Eu vou entrar num avião, ou estou num local onde eu não quero que fiquem essas conexões ligadas, eu coloco no modo avião. A mesma coisa é aqui no Windows 10. Por quê? Porque o Windows 10 ele foi projetado para funcionar no seu notebook, no seu computador de mesa, no seu celular, no seu smartphone. Ele já tem que se adaptar com todos esses tipos de dispositivos, tá? Por isso a gente fala que ele é até multidispositivo. O Windows 10 se adapta a celular, assim como ele se adapta ao seu computador notebook. Por isso que muitas funcionalidades, como modo avião que você usa no celular, você vai poder também usar no seu notebook, no seu computador de mesa, tá? A mesma coisa lá o Bluetooth. Você não usa o Bluetooth no celular? Mas você também pode utilizar isso no seu computador de mesa. Tranquilo? Alarme, se ele perguntar, nossa, professora, o Windows 10 tem alarme? Tem. No seu celular tem alarme? No Windows 10 também tem esse recurso de alarme. Ou seja, resumindo, o Windows 10 foi projetado para ficar ou no celular ou no seu computador de mesa. Então, muitos recursos do celular também você vai utilizar no seu desktop, no seu computador de mesa. Belezinha? Vamos lá? E aí a gente vai partir agora para a parte de internet, né? Então, a parte do Windows, eu coloquei ali os temas que eu acho principal, né, focando principalmente no 10, que é a novidade. E aqui a gente vai falar da parte da internet, uma revisãozinha em cima da internet. Então, lembrando assim, se a prova perguntar, a internet, que tipo de rede ela é? LAN, MAN, WAN,
Opa, a internet é uma rede WAN, que é o que a gente vai estar explicando, com W, WAN. Por quê? Se nós acompanharmos aqui, nós temos um resumo, né? Deixa eu passar essa telinha para cá, que vai ficar mais fácil. Aqui nós temos assim, ó, tipos de rede conforme a sua dimensão. Se é PAN, são redes muito próximas, né? Equipamentos muito próximos, por isso PAN, o pessoal ali, celulares trocando, né, arquivos, músicas através de Bluetooth. E tem uma pequena rede que a gente chama de PAN, a rede pessoal, ok? Aí nós temos aqui também a LAN. A LAN, como vocês estão visualizando, é essa rede local. São vários computadores ligados, né, em rede, lógico, formando lá a rede da sua casa ou a rede de um escritório. Então, a LAN é uma rede local. Mas nós temos também a rede metropolitana. Então, se aparecer lá a MAN, então, ó, o PAN, ou LAN, que é local, ou MAN, que é metropolitana, como a gente visualiza no desenho, poderia ser lá um bairro da sua cidade onde você tem acesso à internet. Esse bairro ali, a gente pode falar que é MAN. Lógico, se for um bairro conectado na internet, né, o prefeito lá disponibilizou que aquela área do seu bairro, aquela praça, tem acesso à internet via Wi-Fi, ou seja, perdão, via wireless, não Wi-Fi, perdão, via wireless. O que significa? Que toda aquela parte lá do bairro ou da praça, você tem acesso à internet. É uma MAN, porque é uma rede metropolitana. É um pedaço ali, como um bairro ou uma pequena cidade. Mas como está sendo wireless, sem fio, a gente coloca um W a mais. O que eu quero dizer é, se aparecer MAN, como vocês estão visualizando, é uma rede metropolitana. Mas se aparecer o W na frente de wireless, quer dizer que é uma rede metropolitana sem fio, não utiliza fio. A mesma coisa se aparecer na prova, sim. A LAN a gente sabe como, né, é a rede local. Mas se na rede local aparecer um W, quer dizer que é uma rede local wireless, que todos os equipamentos aqui estariam, né, conectados por ondas, né, e não por cabeamento. Tranquilo? Só que daí a minha pergunta foi, e a internet? O que a internet é? A internet não é nada disso. A internet, ele tem que falar que ela é WAN. Esse W aqui não é nada a ver de wireless, tá? Esse W aqui é de wide, ou seja, a grande rede. Como o próprio desenho mostra aqui, o mundo inteiro conectado, né? Então, essa grande rede é formada pela WAN. Então, a prova coloca lá, a internet é uma rede WAN, certo? Ela é formada por backbones. Será que tem backbones? Lógico que sim. Esses pontos que vocês estão vendo ligados aqui atrás, não todos, apesar que não são só esses, são vários. Mas esses servidores que vocês estão vendo, como é que é feita a conexão de vários países, continentes? Através de backbones. Então, nós temos vários backbones espalhados pelo mundo todo, onde passam as informações, onde as informações trafegam. Então, pensa assim, eu vou acessar uma informação lá dos Estados Unidos. Então, como é que a minha máquina consegue acessar informações que estão fora do meu país, da minha localidade? Existe um cabo ligando? Existe, gente. Então, às vezes é difícil de imaginar isso, mas lá, por debaixo do oceano, são vários cabos sendo passados, ligando países, continentes, para quê? Para que os dados passem, trafeguem as informações de uma localidade para outra. E quem controla tudo isso é o backbone, tá? Então, vamos para a nossa projeção aqui, para tentar entender melhor. Então, aqui a gente já falou, né? A internet, ela é WAN, beleza? A internet, ela possui essas redes interligadas através de backbone, sim. É o que eu vou tentar explicar rapidamente aqui para vocês. Então, o que é o backbone? A tradução, né? Que é a espinha dorsal. A ideia de espinha dorsal, gente, como nós, né? Nós temos uma espinha que controla todos os nossos movimentos. Alguma falha na nossa espinha dorsal pode comprometer algum movimento ou praticamente todos os movimentos. A mesma coisa aqui. A internet, para que ela funcione, ela tem toda uma espinha dorsal, ligamentos entre os países. E esses ligamentos é através dos backbones. Se um falha a comunicação daquela região, daquele país. É mais ou menos ali, de uma maneira fácil, rápida de explicar sobre o que é o backbone, ok? Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Quando ele fala lá, então, que o backbone é a espinha dorsal, sim, ele faz o principal tráfego, sim, que liga lá os estados ou os países, sempre lembrando, gente, em alta velocidade. Lógico, para transmitir de um país para outro, continentes,
tem que ser em alta velocidades, gigabits e até terabits por segundo. Então, no caso aqui, o Brasil se conectando lá com os Estados Unidos, né? Eu deixei esse desenho que fica mais fácil de visualizar. Então, como o próprio desenho mostra, né? Backbones, pontos ligando lá os Estados Unidos, passando por debaixo do oceano e ligando lá ao Brasil, até que a informação, através da minha operadora, chegue na minha casa, ok? Então, realmente existem esses cabos. São cabos de fibra ótica, né? Esse desenho mostra lá as fibras óticas. São elas que suportam grandes velocidades, como eu já citei, de gigabits e até, dependendo da localidade, terabits por segundo. Difícil cobrar ali o giga e o tera, mas só para vocês terem ideia, né? Que é em grande velocidade. Quando cai backbone, tem que estar lá falando da espinha dorsal, conecta esses pontos em grande velocidade. Em alta, grande não, né? Em alta velocidade. Através, como vocês estão vendo aqui, através da fibra ótica. Aqui é o mapa ligando cada pontinho amarelo que vocês estão visualizando, são os backbones, fazendo essas ligações. Lógico que existem backbones por satélite, tá? Mas tem cabeado e tem via satélite para fazer toda essa transferência de dados. E aí nós temos um outro conceito bem legal, que é o tal do TCP/IP. Então, cai lá na prova, ô TCP/IP, professora, me perdi, o que é o TCP/IP? TCP/IP não é um protocolo, tá? TCP/IP é um conjunto de protocolos, como está ali na projeção. É uma família de protocolos, são vários protocolos. Por quê? Pensa, quando você vai até os Estados Unidos, vai na China, né? Imagina, você ir lá na China, conversando com algum chinês, você vai ter dificuldade, não vai? Por quê? Porque a nossa língua é totalmente diferente da deles, como é dos Estados Unidos. Então, para cada país que você vá, você tem que se adaptar a essa língua, não é isso que acontece? Na internet existe um padrão. Para que todas as máquinas consigam se comunicar numa única linguagem, para ser fácil essa comunicação, existe o TCP/IP. O TCP/IP lá na China, nos Estados Unidos, Japão, Brasil, é o mesmo. Por quê? Porque é uma linguagem mundial, padrão para qualquer região. Então, quando eu vou falar do TCP/IP, eu vou estar falando de vários protocolos, um conjunto de protocolos. Lógico que o principal ali, principalmente para a prova, é xodózinho, o IP. O IP não é um protocolo? Tá, e para que serve o IP? Então, vamos passar aqui para a nossa projeção. O IP é um protocolo, é uma regra, todos aqui são protocolos, né? Mas o IP é o protocolo que vai o quê? Ó? Nessa altura do campeonato, gente, o que vocês têm que fazer? Aquela revisãozinha anotando palavras-chave principais. Aí eu sei então que o TCP/IP é um conjunto de protocolos, beleza. O IP é um deles. O IP é o que identifica a sua máquina. Então, a sua máquina só existe na internet porque ela possui o número IP. Ela só é vista na internet porque ela tem o número IP. Por quê? Porque é o número que identifica a sua máquina, ok? E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre o número IP. Por quê? Se a prova coloca lá, quais são as versões do IP? Sim, professora, nós temos o IP versão 4, existe outra? Lógico, nós temos o IP versão 4 e o IP versão 6. Se a prova falar assim, os IPs são protocolos de identificação de máquinas na internet, ok? Mas o IP versão 4 não é mais utilizado. Errado. Então, nos dias de hoje, nós utilizamos tanto o 4 quanto o 6. Mas por que nós temos dois? Pessoal, quando lançaram o 4, né, ele atendia a demanda. Tinha lá bilhões de números, é 4,3 bilhões, não precisa decorar nada disso. São bilhões de números IPs disponíveis para usuários. Só que a gente sabe que chegou uma altura do campeonato ali que começou a faltar número IP. Então, aí, depois do 4, veio a nova versão, que não é 5. A nova versão ali é a 6. Só que não quer dizer que deixou de usar 4. Nós utilizamos as duas versões. Então, do 4 para o 6, veio para atender a demanda, para te dar mais combinações de números IPs. Enquanto o 4 atende bilhões de números IPs, o 6, só por curiosidade, gente, são 341 decilhão. Pega lá seu professor de matemática para tentar esclarecer o que é 341 decilhão. É número que não acaba mais, ou seja, é números IPs que nunca vai realmente faltar. Mas, enfim, o que é bom para você saber para a prova? Que o IP versão 4 tem 32 bits. Aqui eu vou fazer uma continha, mas não é hora de aprender a conta. É hora de você ir direto no ponto-chave. Vamos lá. O que é esse ponto-chave aqui? Então, o que eu quero que você saiba para a prova? Que o IP versão 4, por isso que ele tem lá bilhões de números IPs, mas por quê? Porque ele tem 32 bits para formar esses bilhões de números IPs, ok? Mas de onde veio essa conta?
Nós temos aqui 4 blocos, como vocês estão vendo, ó, 1, 2, 3, 4, 4 blocos. Cada bloco tem 8 bits, e é onde vai ter essa variação. Como eu falei, não é hora de aprender o cálculo agora, tá? Então, 8 vezes 4 dá o 32. O que eu quero que você grave, caso você não lembra disso, vá direto aqui, ó, que o IP versão 4 tem 32 bits. E aí forma os bilhões de números IPs. Começou a faltar número IP, lançaram o IP versão 6, que é em hexadecimal, não é mais 200, não é mais 100. O hexadecimal é uma mistura de letras e números, como vocês estão visualizando, ok? E aí pensa no dobro. Antes não era 4 blocos? Agora é o dobro, 8. Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocos. Antes cada bloco não tinha 8 bits? Opa, era 4 blocos, cada bloco tinha 8 bits. Agora é o dobro. Agora são 8 blocos e o dobro de bits são 16 bits. E aí, multiplicando, como eu falei, vai direto aqui. O IP versão 6, ele tem a possibilidade de 128 bits. Por isso, né, ó, IP versão 4, 32 bits. O IP versão 6, 128 bits. Por isso que eu consigo formar 341 decilhão, que são muitos números IPs, né, disponíveis para, ou para servidores, para computador, para impressora, até para geladeira, o que você tiver conectado na internet. Ok? Mas os dois ainda existem, o 4 e o 6. Vamos lá. Então, nós vimos aqui o primeiro protocolo da família TCP/IP, que é o IP, no caso, versão 4, e IP versão 6. Outro protocolo que nós temos aqui é o DNS. Pessoal, o DNS ele faz assim, ó, ele converte. Porque quando você vai digitar lá, você quer acessar o INSS, você coloca www.previdencia.gov.br. Então a internet não sabe, ela não sabe o que é isso. Ela vai perguntar para o servidor, professora, não era protocolo? É que é servidor, é protocolo, tá? Ou seja, um local. Esse local, que é o DNS, tem o protocolo DNS, ele vai traduzir, ele vai converter. Ah, esse texto, www.previdencia.gov, é esse número IP. Aí tem todo um roteamento até ele encontrar o servidor, que no caso aqui é do INSS. Por quê? Porque esse servidor é o 200.152, desculpa a letra ali, .40.98. Ficou todo meio borradinho ali, mas deu para, acho que, entender. Então, o que é o DNS? Palavrinha principal para a prova. Converte o seu domínio, que é o www, em endereço IP, para que daí a internet consiga localizar esse endereço. Ok? Mais um protocolo para a lista. O DNS. Vamos lá. O próximo é o FTP. Então, o FTP, muita gente confunde. Ó, o FTP aqui, ó. Quem quiser já testar na prática, aí dá uma pause e coloca lá, ftp.nb.br, que é da Universidade de Brasília, né? Então, assim, muita gente confunde o HTTP, que eu já vou falar, com FTP. Só HTTP é páginas. FTP é um local, como vocês estão vendo aqui, onde só tem pastas e arquivos. Aqui, no caso, é o FTP da UNB, da universidade. Você pode ir lá, né, como está livre, normalmente tem um login e senha para se identificar, mas nesse caso esse está livre, está público, você pode ir lá dar uma olhadinha nas pastas, se tiver alguma coisa interessante, você pode baixar para você. Essa é a função do FTP, você acessar um local onde tem pastas e você pode fazer o download desses arquivos que estão na pasta. Então a gente fala para a prova que é o quê? Transferência de arquivos. É um protocolo, transfere arquivos. O outro xodózinho da prova CESP, que é o tal do HTTP. Agora sim, gente, é o transferência de páginas. Então, pode aparecer o HTTP para transferir páginas ou o HTTPS. Então, se você estiver acessando uma página, estou acessando o Google. O Google em si, ele fazer pesquisa ali, não precisa de uma criptografia, né? Então, ele vai estar só como HTTP. Se você entrar numa área que precisa de uma segurança, um banco, uma compra online, aí sim ele vai te levar para o HTTPS. Então, o que é o HTTPS? O S é de segurança, o S é de criptografia. Só que daí a prova vai um pouquinho além, né? CESP é uma maravilha. Aí ela pergunta qual é o protocolo usado dentro do HTTPS. Porque só HTTP transfere a página aberta, sem criptografia. HTTPS com criptografia. Mas tem que ter o protocolo à parte. Então, esses protocolos que formam o HTTPS, acompanha aqui comigo, ó. É o SSL,
Então, ó, HTTP, sozinho, sem criptografia. Mas ele, junto com o SSL e o TLS, ele vai formar o quê? Vai formar o HTTPS. Criou a segurança, criou a criptografia. Cuidado, gente, para não confundir esse carinha aqui, o SSL, com o SSH. Então, a provinha CSP, ela é esperta, né? Que tal colocar assim, no HTTPS é utilizado o SSH. Eu já vou explicar o que é o SSH bem rapidinho também. Mas não é o SSH, isso é de acesso remoto. É o SSL. Ok? Tranquilo? Então, esses aqui são os protocolos para transferir páginas. Aqui só um desenho, né? Você usando para transferir lá o que você está acessando. Aqui é o SSL, o TLS, para depois você dar uma pausa se quiser anotar, né? E aí nós temos um outro protocolo, outros, né, que é o de acesso remoto. Então eu deixei já bem, eu espero ter deixado mais simples de entender, protocolo de transferir páginas, HTTP, HTTPS, beleza. Protocolo de acesso remoto. Então acesso remoto é assim, eu poder acessar uma outra máquina que está em outra localidade. Eu estou numa matriz e quero, como administrador da rede, ficar, né, instalando ou desinstalando programas em filiais. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o acesso remoto. E aí, quais são os protocolos para fazer isso? Quem são os protocolos de acesso remoto? Vamos lá, para a nossa prova a gente precisa saber ali dois, o Telnet e o SSH. Foi uma provinha recente, agora da DPU, agora de 2016, e ele cobrou essa questão falando que os dois usam, acho que era mais ou menos isso, os dois usam criptografia. Pessoal, não, o Telnet, quando você vai acessar uma máquina remotamente, se for Telnet, um programinha, gente, se for, que a gente fala protocolo, se for Telnet, não usa criptografia. Por isso que as empresas têm deixado esse programa de lado, esse protocolo, e utilizado, e sim, o SSH. Olha aquela confusão do SSL, né, que a prova pode acontecer. O SSH é de acesso remoto. E ele usa criptografia, tá? Então, essa outra tela aqui talvez facilite para você gravar melhor o conteúdo. Então, no caso aqui, a gente está falando, né? Eu acessando uma outra máquina. Né? Instalar, desinstalar, apagar arquivos. Se eu usar Telnet, sem criptografia. Se eu usar SSH, né? Não SSL, SSH, com criptografia. Ok? E aí nós temos mais protocolos aqui da família do TCP/IP. Nós temos nós temos lá os Gmails. Então, agora são protocolos só para trabalhar com e-mails. Então, lógico, você está acostumado, às vezes, a ver seu e-mail pela página. O meu é Yahoo. Então, eu entro lá no Yahoo, coloco lá o concurso _Elaine, me logo. Então, eu posso ver meu e-mail pela página? Lógico que sim. E como é que é isso para a prova? Ver e-mails pela página. Webmail. Tá? Então, você cair lá, web de página, webmail é ver e-mail pelas páginas. Agora, se a prova cobrar o correio eletrônico, poderia ser o Outlook Express, poderia ser o Mozilla Thunderbird, não Firefox. Firefox é página. O Mozilla Thunderbird, que é de correio eletrônico. Então, o próximo desenho aqui também te ajuda, tá? A gente poder explicar melhor. Aqui está a minha máquina, vamos supor, ou o Thunderbird ou o Outlook mesmo, programinha da Microsoft, Outlook. Pode até aparecer, por mais que a gente nem use mais o Outlook Express, às vezes ela coloca o Express ali, mas o certo é colocar só Outlook, tá? Mas enfim, eu estou utilizando o Outlook e eu quero, porque eu estou usando o Yahoo, ao invés de utilizar, então, os meus e-mails indo até o Yahoo por página, que a gente já falou, que é o webmail, eu quero que os e-mails que estão aqui, vamos supor, a Ana me mandou uma dúvida, o Pedro me mandou uma dúvida, está lá na minha, né, no meu servidor do Yahoo. Só que agora eu quero fazer assim, eu quero trazer ele para o meu Outlook, eu quero trazer ele para o meu correio eletrônico, para o meu computador. Então, eu posso utilizar dois protocolos para isso. O POP3 ou o IMAP, que pode ser IMAP 4, tá, também. Apesar que tanto faz colocar só POP3 ou IMAP ou IMAP 4, tá certo, tá? Mas, enfim, qual que é a diferença dos dois? Os dois é para receber. Então, pensa aqui comigo. Primeiro, eu vou utilizar o POP3. Quando eu faço isso, as mensagens que estão no servidor, elas saem do servidor, ou seja, elas vão ser descarregadas. A Ana sai daqui,
A Ana sai daqui, o Pedro também sai e vai lá para a minha máquina. Então, o que a gente tem que saber? Quando eu uso POP3, tudo que está lá no servidor, ele descarrega para a minha máquina. Ele transfere para a minha máquina. Ah, professora, mas eu já li que é possível configurar para que também fique na minha máquina. Lógico, tudo é configurável, né? Se você configurar que você quer que fique no servidor, tudo bem. Só que, por padrão, a prova quando cobra um protocolo, o POP3, por padrão, ele descarrega para a sua máquina, ok? Tranquilo? E o que o IMAP faz? O IMAP ele vai fazer um sincronismo. Então, assim, gente, se você usa o POP3, você descarregou para a sua máquina, você pode desconectar a internet, e aí você usa o notebook, você leva o notebook para vários lugares que não tem internet, mas você já baixou para a sua máquina? Aí você pode ler seu e-mail, se for o POP3. Agora, o IMAP ele precisa da internet. Por quê? Porque ele é sincronizado. Tudo que tem no servidor, tem na sua máquina. Para esse sincronismo acontecer, e aí ele precisa estar sempre conectado para o que está na sua máquina poder receber o que está no servidor. Então, nesse caso aqui, ao invés de ter sido utilizado o POP3, foi utilizado o IMAP, que pode aparecer como 4 também, tá? Então, imagina, tudo que está no servidor, como é o caso da Ana e do Pedro, é sincronizado lá no meu Outlook, que é o exemplo, no caso da minha máquina. Tranquilo? Beleza? E aí nós temos mais um e-mail. Então, imagina que eu vou estar enviando, né? Então, assim, a Ana me... Opa, perdão. Tem uma mensagem da Ana aqui, eu vou responder para a Ana, ou eu vou encaminhar esse e-mail da Ana para outra pessoa, ou até uma mensagem nova. Então, qual que é o único protocolo de envio? SMTP. Então, para receber, a gente sabe que pode ser POP ou POP3. POP ou IMAP, tá? Para receber. Para enviar só tem um. A gente até fala brincando, né? Sua mensagem está partindo, né? SMTP. É só uma maneira de ficar mais fácil de acertar a questão. Mas é só para facilitar, né? A sua mensagem está partindo. Mas é o protocolo do quê? De envio, que você está enviando uma mensagem, encaminhando, respondendo para uma outra pessoa, ok? Então, esses protocolos, todos esses que eu citei, são os protocolos TCP/IP. Conjunto de protocolos. Vamos lá? Aqui eu coloquei um resuminho dos navegadores. Então, lembrando, é que eu fiz uma mescla, tá, gente? Coloquei botão do Internet Explorer, coloquei do Edge, como é o caso aqui, ó, esses daqui são do Edge. Mas, principalmente aqui, como a gente falei, né, vai ser uma revisão bem rápida mesmo, porque a gente está na quarta-feira, a prova é domingo, não adianta eu querer fazer uma revisão de 2 horas, né, dá até vontade, mas e aí a gente não tem tempo mais para isso, né? Vamos pegar as partes principais. Então, o que eu fiz? Eu coloquei principalmente os atalhos. Eu quero que você já vá preparado com esses atalhos. A CESP, quando ela cobra atalhos, ela gosta muito dos atalhos dos navegadores. Então, se ela faz assim, para pesquisar lá na sua página, você está numa página e quer pesquisar na página. Por que é Ctrl F? Ah, é para Ctrl F, professora? É. Então, grava lá, Ctrl F de find, de pesquisar. Professora, mas se ele perguntou do Google Chrome? É Ctrl F. O que eu quero que você saiba é que qualquer atalho que vocês estão visualizando nessa lista são atalhos para qualquer navegadores. Lógico que tem alguns que mudam, mas não dessa lista, ok? Então, se você está usando lá o Google Chrome, o Edge, o Internet Explorer, o Mozilla Firefox, são os mesmos atalhos. Então, acompanhe lá comigo. Se for para fazer pesquisa, Ctrl F de find. Se for para adicionar ao favoritos, Ctrl D de dedos. Que? D de dedos, uma brincadeira boba, tá, gente? Em sala é até legal que as pessoas vão rir, né? Aqui não estou vendo se vocês estão rindo ou não. Mas a gente fala brincando D de dedos, é uma brincadeira bobinha que eu inventei. Mas se você fizer assim, porque na hora da prova a gente sabe que aquele branco aparece, né? Mas as brincadeirinhas, às vezes a gente não esquece. Então, o D que eu falo que é D de dedos, por quê? Porque lembra que é uma estrela. Se lembra que é uma estrela, é o favoritos, ok? Então, para qualquer navegador, Ctrl D para adicionar ao favoritos. O Ctrl H, não tem nem o que falar, né? Histórico, ver a lista dos históricos do que você acessou. Ctrl T, xodó, ok? De aparecer em provas, para criar uma nova guia. Então, nova guia seria, você está numa tela do seu navegador, uma janela, mas você quer usar o Yahoo, você quer usar o Google, você quer acessar o seu outro e-mail, você pode acessar várias páginas ao mesmo tempo na mesma janela? Sim, você vai criando novas tabs. Opa, novas guias. Então, essas novas guias, novas tabs, associa lá tabs, Ctrl T. Então, você permite que você adicione novas guias do seu navegador, independente do navegador. E aí, por fim aqui,
Legal ir preparado com esse atalho aqui, Ctrl J, por quê? Porque a lista de downloads, ele mostra lá, né, todos os downloads que você fez. É comum, às vezes, você baixar um arquivo, um programa, baixou algo e não sabe onde está. Às vezes, nossa, onde é que ele salvou automaticamente? O que eu estou perdida? Vai lá no Ctrl J, tá? Você vai ter toda a lista lá do que foi baixado. Seguindo, o que mais que é importante a gente estar associando? A navegação privativa. Só a navegação privativa, ou no caso aqui, o in private, né, privado, eu quero que vocês gravem principalmente o atalho, tá? Ctrl Shift P, como eu fiz a lista. Professora, mas eu não sei o que é modo privado. Vamos lá, vamos fazer uma revisãozinha rápida. O modo privado eu não quero que ele salve na minha máquina cookies, que são aqueles meus cadastros, eu não quero que ele salve histórico, eu não quero que ele salve temporários. Tudo isso que é salvo automaticamente da minha máquina, eu não quero que o navegador faça. Então, o que eu faço? Eu navego no modo in private, modo privado. Só que assim, se você usa o Internet Explorer, o Edge, o Firefox, é o mesmo atalho, Ctrl Shift P. Lá no Google Chrome, é o mesmo conceito, né? Você pode bloquear para não salvar os cookies temporários históricos, só que a gente chama não de privativo, a gente chama de anônimo. O modo anônimo é esse modo privativo. E aí também não é Ctrl Shift P, muda para N. Então, a grossocia é assim, todos são Ctrl Shift P, que são os mais importantes para a prova, menos o Google Chrome, que é N. Então, grifa lá no seu material, o modo anônimo, no caso aqui, do Google Chrome, modo privado, é Ctrl Shift N. Ok? Aqui é uma tela mostrando isso, né? Ó, navegadores. Se eu estou lá no Internet Explorer, eu vou lá no Ferramentas e vou navegar no modo privativo. Aqui no Google Chrome, esse bonequinho aqui que vocês estão visualizando é porque eu ampliei. Ele fica aqui no alto, né, perto do minimizar. Aí eu vim aqui, só ampliei. Lá você pode estar utilizando para entrar no modo anônimo. Então, no caso ali, ó, modo anônimo, ok? Última opção. Ou você vai no último botãozinho do Google Chrome, lá no último botão que é para você personalizar, né? A gente acaba usando muito esse botão. Lá também tem a janela do anônimo, ou seja, lá também tem aparecendo o atalho Ctrl Shift N, só para ficar mais fácil os caminhos, né? Mas principalmente grava lá o Ctrl Shift P ou Ctrl Shift N, ok? Nesse caso aqui, gente, nós vamos estar falando da VPN. Então, um termo que pode aparecer na sua prova. A VPN, o que eu quero que você grave? Que através da VPN você usa a criptografia. Então, como o próprio desenho está dizendo aqui, eu estou em casa, né, um home office, né, acontece muito isso, trabalhando em casa por meio de uma empresa. Só que todas as informações que eu estou trabalhando, manipulando, enviando, vai passar pela internet. Está na minha casa, pela internet eu vou passar para a empresa, ou baixar da empresa. Só que assim, se eu uso aberto, se eu uso direto na internet, vai estar muito frágil, vamos dizer assim. A informação está aberta, quem invadir vai poder pegar essa informação. Então, o que as empresas fazem? Instalam programinhas que são os VPNs. Então, o VPN, o que ele permite? A comunicação, como vocês estão vendo aqui do desenho, entre uma pessoa que está acessando a informação de um servidor, só que toda essa informação vai passar pelo tráfego criptografado. Então, no caso aqui, ó, todo o trabalho realizado que está passando pela internet e chegando até o servidor, o que a gente fala que a VPN, esse programinha, ele cria um tunelamento, né, um túnel. Nesse túnel que as informações estão passando, mesmo passando pela internet, que é pública, porque a internet é pública, ok? Então, isso às vezes a prova coloca, né? A VPN usa uma rede pública? Sim, mas para quê? Para passar os dados privados. Os dados privados precisam de segurança. E aí a gente usa criptografia através de VPN. Então, os dados estão passando aqui de uma forma criptografada. Ok? Então, tem mais um desenho que representa isso. Ó. Poderia ser uma universidade, que docentes e alunos têm acesso ao servidor da universidade. Toda a informação passa criptografada. VPN tem criptografia. O próximo conceito aqui, através do
armazenamento em nuvem, o tal do Cloud Computer. Então, o que é esse Cloud Computer, armazenamento em nuvem? É você salvar fora do seu computador. Então, isso é comum. Cada dia mais está sendo comum você poder armazenar arquivos fora, até mesmo programas. Às vezes eu não tenho Word na minha máquina, uso Word em nuvem. Ah, tem como? Tem. Não só armazenar informações, como também utilizar programas em nuvem. E aí a prova pode citar para você. Ah, quais são os tipos de programas de armazenamento? Nós temos lá o SkyDrive. Professora, mas isso não é antigo? É antigo, mas não quer dizer que não pode aparecer na prova. SkyDrive é antigo, ela era lá do Microsoft, tá? Mas daí ele se atualizou, agora o nome dele é OneDrive, mas se aparecer o SkyDrive, tá certo, né? Foi armazenamento nuvem, não deixa de ser. Então, o SkyDrive, o OneDrive, como vocês estão vendo na lista ali, o Dropbox, o Google Drive, o iCloud, todos esses são armazenamentos em nuvem que eu possa utilizar. Cada um de sua empresa, ok? Aí cai lá, para a gente finalizar essa parte da internet, aí cai lá a parte da intranet. Então, lembrando, gente, a intranet, o resumo chave dela que é uma rede interna da empresa. Ótimo. Mas assim, às vezes a prova coloca, na intranet usa HTTP, aí você fica tudo perdido. O que você usa na internet que é pública para todo mundo, o HTTP não é público para todo mundo, se estiver na internet. Mas se o HTTP estiver dentro da intranet, é reservada para os seus funcionários dessa empresa. Mas, professora, o que você está querendo dizer? O HTTP não é de páginas? Então, existem as páginas que é pública para todos, mas existem o HTTP que é da empresa, ok? Então, às vezes ele fala, né? Na intranet usa HTTP? Sim, que é páginas. Na intranet usa FTP, lembra do FTP de arquivos? Tem o FTP para todo mundo, mas tem o FTP limitado só para os funcionários da empresa, ok? Então, ele pode cobrar algum protocolo, mas falar que é interno, não tem problema, é da intranet. Os protocolos de e-mails, não existem os protocolos para receber e enviar e-mails internos ali dentro de uma empresa? Faz parte da intranet. Então, só lembrando que é uma rede interna de uma empresa. Só uma coisinha que eu acabei esquecendo de revisar, que é importante, rapidamente ali do HTTP, tá? O HTTP, às vezes, ele confunde com o HTML. HTML é linguagem de página. Então, já vai meio preparado. HTML é aquela linguagem que forma a página. HTTP, por isso que começa tudo com H ali, HTTP é transferência de páginas, ok? Não a linguagem. A parte de segurança, o que é importante a gente estar falando ali, tá? A parte do spammer. Só, se você ler só spam, né? Opa, o que é um spam? Não é um e-mail de propaganda? Então, quando a gente fala aqui spammer, o spammer é quem envia esses e-mails de propaganda. Então, no caso, quem desenvolve, quem envia os e-mails de spam, de propagandas, então aparece lá o tal do spammer. É a pessoa que envia essas propagandas, que enviam esses spams, ok? E aí o xodozinho, né? A diferença aqui entre vírus e worms. Opa, perdão. Então, qual é a diferença entre vírus e worms aqui? Então, o vírus... Vamos lá, vamos pegar a principal diferença entre vírus e worms. Como está no edital de vocês? Está lá como segurança, vírus, worms e derivados. Pode ser que caia qualquer coisa de derivados, mas vai que vai diretamente no vírus e worms, né? Então, no caso assim, ó, vírus, gente, vírus precisa de um hospedeiro. E o worms precisa? Eu fiz até um resuminho ali. O worms precisa? Não. Então, já essa é a diferença. Como assim, professora? Então, eu pensava, como é que você ganha um vírus? Porque você baixou uma foto, baixou um vídeo, baixou um jogo, então, né, um programa. Então, quando você baixa algo, nesse arquivo, nesse programa, pode ter um vírus instalado. Por quê? Porque um vírus precisa de hospedeiro. O worms não, o worms ele tem vida própria. Por quê? Porque o vírus, você tem que baixar ele e ele está hospedado num arquivo. O worms, como eu falei, ele sozinho, ele consegue se replicar numa rede. Então, pense lá, tem uma rede lá de computadores, de 20 computadores. Um está contaminado, mas se é por worms que ele está contaminado, ele começa a se replicar para outras máquinas. Coisa que o vírus não faz isso sozinho. O vírus tem que baixar ele junto com algum programinha, algum arquivo. Então, resumidamente, o vírus precisa de hospedeiro? O worms não.
O vírus precisa que você baixe esse arquivo, o Worms não, ele tem vida própria e ele mesmo consegue se disparar ali, tranquilo? Então, quem que deveria detectar isso? Tanto os vírus como os worms é o antivírus, não vai ter o anti-worms, né? Mas o antivírus ele já faz a detecção de vírus na sua máquina, de worms, de cavalo de Troia, de spyware, de várias pragas que nós temos na parte de, né, que a gente chama de malwares, que é a parte maldosa. Mas vamos lá dando sequência aqui. E aí vem o tal do spyware. Então a gente sabe que spyware é o programinha espião. Só que eu fiz uma lista aqui para vocês de programinhas espiões que podem aparecer. Keylogger e o Screenlogger. Então assim, ó, Keylogger é um spyware por quê? Por que é um programinha espião? Porque o Keylogger, tudo que eu estou digitando, ele está capturando. O Screenlogger também é um espião, só que o screen é assim, onde eu clico, ele vai lá e tira uma foto, ok? Então, são os dois ali tipos de spyware. Mas, se por acaso também aparecer esses outros dois aqui, tanto os adwares, tá, como sniffers, se você procurar lá na cartilha de segurança, você vai encontrar isso. Às vezes você quer estudar depois a parte, também tem lá a cartilha, mas não é o momento. Né? Agora vamos direto na revisão. Mas no caso aqui, ó, o adwares, como o próprio nome está dizendo, né, programinha que projeta, né, programa projetado especificamente para apresentar propagandas. Essas propagandas são os pop-ups, ok? Então, lógico, você pode bloquear pop-ups. Você foi lá, configurou lá que você quer bloquear os pop-ups, são janelinhas de propagandas. Só que se a sua máquina ganhou um AdWords, o problema é que ela vai ficar abrindo propagandinhas. E através dessas propagandinhas, a gente acaba, né, adquirindo ali os programinhas espiões. Ele é considerado como um programinha spy ou programinha espião, ok? E aí tem mais um ali, tá? Não é tão comum de aparecer, mas já apareceu algumas provinhas da CESP, que é o tal do sniffer. Então, assim, o sniffer, gente, como a gente falou, né, o tal do keylogger, tudo que eu digito na minha máquina, ele vai lá e captura essa informação. Só que o sniffer, ele é diferente por quê? Porque ele captura todo o tráfego da rede. Então, imagina que o sniffer está lá num servidor instalado, só que nesse servidor tem 20 máquinas, né, porque a gente sabe que tem um servidor e várias máquinas em rede. O sniffer, tudo que está passando pelo servidor, tudo que está sendo, né, acessado, o sniffer vai coletar todas essas informações. Então, o principal para a nossa prova, para a nossa revisão aqui, a gente anotar que o sniffer captura, armazena dados de tráfego de rede. Ó, isso é a palavrinha-chave. O tráfego da rede, o que está passando pela rede. Por isso que ele é considerado um espião, um programinha spyware. O cavalo de Troia, que é o tal do Trojan Horse, né? Então, como é que você ganha um cavalo de Troia? Lembra daquela historinha lá dos gregos e troianos? O cavalo de Troia fez o quê? Ele não abriu portas lá em Troia? A mesma coisa, o objetivo aqui. O objetivo do cavalo de Troia é abrir as portas do seu computador, não lá de Troia, né? No caso aqui, é abrir as portas do seu computador. Então, assim, ó, quem que deveria detectar o cavalo de Troia? O antivírus. E aí, por algum motivo, acabou passando, o seu antivírus está desatualizado, ou o cavalo de Troia está muito atual e o antivírus não conseguiu detectar. Então, passou, foi lá, você acabou ganhando, né, o presente grego. Mas lembrando o cavalo de Troia, você baixou um jogo, um arquivo, e junto veio o cavalo de Troia. E aí, o antivírus não viu, acabou sendo, né, instalado na sua máquina. E para que ele ficou instalado? O que eu quero chegar é o cavalo de Troia que vai lá e acaba com todos os arquivos? Não, como não foi lá em Troia. Não, então não foi o cavalo que, através de alguns guerreiros ali, que acabaram com Troia inteira. Foi o quê? Foi a abertura de portas que permitiu que acabassem com Troia. A mesma coisa aqui. O cavalo de Troia vai permitir que as portas de comunicação da sua máquina sejam abertas. E com isso, ela vai ficar insegura, podendo alguém invadir a sua máquina. Que é o cracker, né? Lembrando que não é hacker. Só o cracker associa o C de crime. O cracker C de crime. O cracker é o criminoso, é o cara do mal. O hacker, ele sabe invadir, mas ele é bonzinho. Tá? Para a prova, infelizmente, tem essas definições. Mas, enfim, o cracker é aquele que vai invadir a sua máquina, por quê? O cavalo de Troia permitiu abrir as portas. Então, o cracker foi lá e invadiu a sua máquina, e aí o cracker faz o que ele quer, né? Baixa arquivos, deleta, instala programas, instala mais pragas na sua máquina, coloca a sua câmera, né? Você está toda lá, né, cheirosinha, saiu do banho, e a sua webcam está ligada, ou o cracker liga, né? Liga a webcam,
Então, cuidado, se a sua máquina for invadida, a pessoa pode fazer o que quiser na sua máquina, ok? Então, assim, voltando o cavalo de Troia, abre as portas para alguém invadir. E aí eu pergunto, quem que deveria bloquear essa invasão? É o antivírus ou é o firewall? Aí que vem a dúvida, que é a confusão. Então, o antivírus deveria bloquear o cavalo de Troia. Não bloqueou. Aí o cavalo de Troia abriu portas. E aí alguém foi invadir a máquina. Aí entra o firewall. O firewall, que é a barreira de proteção, ele deveria fazer a proteção contra invasões. Então, o firewall é a barreira de fogo, a barreira contra invasões. Ele faz o quê? Ele bloqueia os acessos indevidos, como seria o cracker invadindo a sua máquina. Tranquilo? Está acabando. Mais um aqui para a gente poder estar encerrando as formas de segurança, tá? Esse é o último, que é o DOS e o DDoS, tá? Então não é DOS, tá? Não vamos achando que é DOS. Só o DOS, resumidamente, seria assim: alguém, um cracker, invadindo um servidor. O objetivo é sempre um servidor aqui, deixando esse servidor lento. Se alguém fez um ataque e esse ataque derrubou o servidor, a gente fala que ele fez um ataque DOS. Então, assim, é comum acontecer isso, né? Derrubarem servidores. Então, se é uma pessoa tentando derrubar um servidor para ele parar de funcionar ou ele ficar lento, a gente chama que é DOS. Quando é uma equipe, é uma reunião de crackers, né? Uma reunião de crackers, vários crackers invadindo um alvo e derrubando, a gente chama de DDoS, por isso que tem um D a mais, de distribuídos. Vou dar um exemplo aqui bem rápido para vocês, quando foi lá o WhatsApp. Então, a semana passada o WhatsApp não foi bloqueado, porque a gente está falando hoje, é dia 11 de maio, né? Então, na outra semana passada, retrasado, não lembro, o WhatsApp ele foi bloqueado. Então, o que aconteceu? Então, existe uma gangue, né? Uma equipe chamada Anonymous, são os crackers que tem como nome Anonymous. É uma equipe de crackers. Assim que o WhatsApp foi bloqueado lá pelo Justiça Federal, Justiça Federal, isso, Justiça Federal lá de Pernambuco. Pernambuco, não sei. Ixi, gente, estou misturando aqui com a pressa. Sergipe. Assim que foi liberado lá que tinha que ser o WhatsApp bloqueado, como vingança, esses anônimos, né, esses crackers, eles foram lá e derrubaram o servidor da Justiça Federal. Por quê? Porque seria uma ameaça, né? Já que vocês estão derrubando o nosso WhatsApp, nós vamos também fazer o seu servidor parar de funcionar. E realmente isso aconteceu segundos depois. O que foi isso? Foi um ataque de DDoS. Vários, né, que são os famosos anônimos, né, são os crackers, que invadiram. O invadir ali, na verdade, eles criaram métodos para derrubar, para fazer aquele servidor parar de funcionar. Então, foi feito um ataque DDoS. Ok? Tranquilo? Aí eu falei que era o último, pessoal. Mais um aqui. Agora é o último, tá? Perdão, eu tinha falado que era o último de segurança, eu já ia entrar em outra parte. Só a parte do phishing aqui. O phishing é quando a gente vai para uma área insegura. No caso aqui, ó, quando eu clico e esse link me leva para uma área suspeita, como uma página da internet falsa. Então, quando a gente falar em phishing, é a página da internet falsa. Lembrando que esse link pode vir no seu e-mail, né? Por isso está até como phishing scan, o seu e-mail. Pode ser lá um linkzinho do seu Facebook, do seu WhatsApp. Você clica nesse link, ele te leva para um link suspeito. Ou seja, uma página falsa, fraudulenta. Então, tome cuidado quando você clica num link e ele te leva para uma página falsa, que é o phishing. Lembrando que não é só assim, tá? Pode ser que quando você digite www e o endereço que você quer, a página que você quer, pode ser que também seja falsa, tá? Tem como mudar lá o IP lá no DNS para te levar para uma página falsa, né? Que é o tal do farm. Mas, enfim, nunca confie naquilo que você está acessando, você está colocando lá seu cartão de crédito, fazendo uma compra online. Pode ser que você esteja numa página falsa. E aí a gente chama de phishing. Tranquilo? Firewall nós já falamos, né, a barreira de proteção. A parte de criptografia, o que eu quero que você grife ali, agora saindo das pragas, das ameaças, e vindo aqui para as formas de segurança, tem um antivírus, já falamos, tem um firewall, e tenha também criptografia. Então, assim, gente, aqui é um resuminho, né? Eu fui numa autoridade certificadora, comprei um certificado digital, que vem num token, resumidamente tudo isso. E aí, para que eu tenho esse certificado digital, esse token? Para permitir fazer criptografias e assinaturas digitais. Então, assim, eu quero que você grave principalmente os princípios. O que garante a criptografia?
garante confidencialidade, ou tal de confidenciabilidade, né? Normalmente aparece como confidencialidade. Então, o que é isso? Se você está mandando um e-mail para alguém e esse e-mail está criptografado, aí eu estou mandando para você, você é o João, tá? Então, você está recebendo uma comunicação confidencial entre eu e você, porque tudo que a gente está emitindo aqui está sendo criptografado. Se alguém no meio do caminho pegar essa informação, não vai pegar ela aberta, né? Vai pegar ela toda embaralhada. Então, isso garante a confidencialidade. Normalmente não vai cair como sigilo, fica mais fácil de gravar como sigilo entre eu e você, né? Mas no caso o termo certo é confidencialidade. Só que daí, para a gente estar transmitindo informações pela internet, eu também preciso de um outro princípio da segurança, que daí vem a tal da assinatura digital. Então, eu estou enviando esse e-mail, só que além de criptografado, eu também quero assinar, eu quero comprovar que sou eu que estou enviando. E aí, qual que é o princípio? A autenticidade. Então, quando a prova fala assim, criptografia, opa, confidencialidade. Quando a prova falar assinatura digital, o que a assinatura digital garante? A autenticidade. Eu estou autenticando. Lógico que não é meu nome assinado, né? Elaine Duarte, não é isso. É um código que representa quem eu sou, é uma chave que representa quem eu sou. Então, o que a assinatura digital garante? A autenticidade. Só que, além da autenticidade, ela garante também a integridade. A integridade, resumidamente, seria assim: eu estou enviando para você autenticado e no meio do caminho, né, da internet, se esse arquivo for manipulado, alterado, quando chega em você no destino, vai ter uma mensagem de alerta: ó, esse arquivo foi alterado, ele está corrompido. Por quê? Porque ele garante. O tal do garante integridade não é que não vai mudar no meio do caminho, é que se por acaso mudar, ele vai te dar um alerta. Então a gente fala que isso é o princípio da integridade, ok? Então eu quero só que vocês anotem assim. Senhora, quanta informação, vamos lá. Mas anotem assim, ó, o C de criptografia com o C de confidencialidade, garante a confidencialidade. O A de assinatura é o A de autenticidade. Aqui está a autenticação, né? Mas normalmente cai como autenticidade, ok? E também integridade, como a gente já falou, tá? Aqui, rapidamente, já indo para o pacote LibreOffice, a gente poder estar encerrando nossa revisãozinha aqui. Então, nós temos assim, nós sabemos que é o LibreOffice, foi aquela mudança toda de versões, mas não importa aqui. Então, eu quero que você saiba a extensão, né? O Writer é ODT, o Calc é ODS e o Impress é ODP. Aí a prova coloca assim, que o formato do LibreOffice é ODF. Como assim ODF? Pessoal, tá certo, tá? Porque esse F é de formato, realmente, o D de documento e o O aqui de open. Então, no caso, o open é um documento aberto. Então, a prova pode falar assim, que a extensão do Writer realmente é ODT, de texto. Mas se ele for cobrar o formato, formato é ODF, não confunda. A extensão é ODP e o formato é ODF. Por quê? O O de open, de aberto. Então, assim, a gente sabe que Linux é um software aberto, né? Um código aberto. Então, o LibreOffice todo, ele é um pacote ODF. Então, ele pode falar assim que o Writer é ODF, o Calc é ODF, o Impress é ODF, só que cada um tem a sua extensão, ok? E aí, lógico, eu coloquei alguns botões aqui, eu não vou ficar falando um por um, mas eu quero que vocês depois ali dão uma pausa e olhem cada atalho desse que eu acho importante. Mas no caso aqui, ó, só gravem que a gente está associando tudo no inglês, tá? Quando a gente vai falar do Writer, do Calc, do pacote LibreOffice, associa no inglês. Ctrl N de new, né? Ou seja, um novo. Pode seguir aqui comigo, ó. O Ctrl O de open, abrir um arquivo. O Ctrl S, cuidado, não é sublinhado, é save, ok? E aí a prova fala assim, além desses atalhos, vamos dizer que ela vai falar do PDF. Aí ela fala que é possível salvar em PDF. Tá certo ou errado? Pode voltar aqui para mim. É possível salvar em PDF? Não. Professora, como não? Eu faço isso no Word. Você faz no Word. Pessoal, no Writer não é salvar. Eu não tenho lá pelo meio do salvar. Eu tenho que ir no arquivo exportar. Então, cuidado. Não é arquivo salvar. É arquivo exportar. E aí eu consigo, né, transformar esse arquivo em PDF. Ou, lógico, clicando aqui, como a gente vai ver. Pode passar aqui. Clicando aqui no botão de PDF. Só eu coloquei alguns botões que eu acho principais aqui para vocês. Dei uma olhadinha, principalmente no atalho aqui, como é esse F7, ó. Abrir o corretor ortográfico, o localizar e substituir, que é o Ctrl H, ok?
O caractere especial, perdão, os caracteres não imprimíveis, né? Onde tem esse pi aqui que a gente fala que é os caracteres, é onde foi dado enter. Não é tão comum de cair esse atalho aqui, mas vai que dessa vez aparece, tá? Mas principalmente aqui o hiperlink. Lembra lá, o hiperlink, quando eu clico, ele abre ou um arquivo do Excel, ou eu clico, ele abre uma foto, ou até um link da internet. Grava lá o hiperlink, como termina com K, Ctrl K. Okay? Eu acabei esquecendo de falar do pincel aqui, tá, gente? Que copia formatos. Copia lá um formato, vamos supor, o seu texto está negrito itálico, você está copiando esse negrito itálico de uma palavra para outra. Nessa versão que aqui a gente chama de clonar formatação, que é o tal do pincel, ok? E por último, agora para a gente estar encerrando a nossa revisão, aí nós temos aqui, coloquei alguns botões também de atalhos, né? O negrito, então cuidado que não é Ctrl N, né? A gente viu que Ctrl N é new, é novo. Aqui nós falamos que o negrito é Ctrl B, por quê? É bold, né? Negritar é bold. O itálico Ctrl I, aí tranquilo, como no Word. E o Ctrl U, por que Ctrl U para sublinhado? Porque é o underline. Aí eu faço até aquela brincadeirinha em sala, né, gente? Né? Ou quando a gente faz aqui a gravação também das aulas. Aí nós falamos que é o Bill. Então deu aquele branco geral, a gente coloca lá. Ai, o Bill, faz até um coraçãozinho lá do Bill. Nada a ver, né? Mas no caso aqui, gente, o Bill é para você não escrever que é negrito, itálico e sublinhado, ok? É uma lista ali para você lembrar. A mesma coisa eu faço a lista aqui, ó. Ctrl L de left para a esquerda, Ctrl R, right, né, a direita. Então você pode associar no inglês, lógico que pode, mas que tal você também associar com letras, né, como eu tinha feito. Aqui você, de tanto que você digitou, você ficou com ler. Olha que lindo, ficou com ler, tá? Por quê? Você ficou com a esquerda, o Ctrl E, que é centralizado, e o Ctrl R, como a gente já falou, direita. E por último aqui, o nosso Ctrl J. Então, cuidado para não confundir, que a gente já falou do Ctrl J, pode voltar aqui. Lembra que o Ctrl J nós falamos lá que é... Opa, cadê eu? Então, nós falamos lá do Ctrl J, mas lá na internet. Lá não é downloads, mostra a lista de downloads. É isso que às vezes judia um pouquinho na prova, né? Mas você não vai cair nessa pegadinha, não. Aqui, falando de writer, pode ser lógico, né, do Word também, o Ctrl J faz o quê? Ele faz o justificar, falando dos editores de texto. Tranquilo? Então, gente, eu espero que com essa revisão, pode ver que eu comecei a falar, não parei, né? Mas assim, querendo ser rápida, para poder passar o máximo de conteúdo possível nessa revisãozinha, para que essa revisãozinha seja útil para você, que te ajude a colocar o que estava às vezes meio em dúvida. Se ficou mais em dúvida ainda, não era o meu objetivo, então dá tempo antes de estar assistindo entre quarta, quinta e sexta-feira ali, tirar alguma dúvida, me manda lá para o e-mail, só não vai mandar e-mail no sábado, né? Sábado eu não vou responder ninguém não, tá, gente? Antes disso, eu atendo com o maior carinho ali, podendo tirar qualquer dúvida. E aí, lógico, novamente eu falo para vocês, tirem aquela ansiedade, aquele desespero, já vai começando a relaxar. É aquilo que eu sempre falo, né? Deixa um pouquinho lá para Deus essa carga, né? Faz uma oraçãozinha, durante a semana, durante até o dia da prova. Você não pode colocar tudo nas costas e querer carregar tudo sozinho, pensando, eu tenho que passar nesse concurso, eu sou obrigatório passar nesse concurso. Você quer passar? Lógico que você quer. Só que assim, não vá querendo levar a culpa só para você. Você já fez sua parte? Você já estudou? Então pronto, é isso que importa. Está fazendo essa revisãozinha? Legal. Agora, como eu falei, né, faz aquela oraçãozinha, pede a Deus um direcionamento e lógico que Ele vai te encaminhar para o melhor possível, ok? Então, fico feliz que vocês tenham acompanhado até o final. Você está vendo isso aqui porque você aguentou a revisãozinha até o final. Desejo a vocês uma boa prova. Deus abençoe vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. Esperando lá um hellozinho. Meu aniversário é amanhã. Quem quiser mandar um linkzinho lá no meu Facebook, né, o Informática _ Concursos, me dá um parabéns lá, vou ficar feliz. Ou me mandar um e-mail. Chega uma certa idade, alguns ficam tristes, né? Eu não tenho nenhuma vergonha de falar, 41 anos, e feliz da vida por chegar nessa idade, feliz da vida por poder estar acompanhando vocês, e assim, estou torcendo por todos vocês, tá, gente? A gente sabe que as vagas são poucas, mas que o melhor seja para você. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, beijos.